O Internacional joga contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro dentro do Beira-Rio em busca não apenas dos 3 pontos, mas da quebra de uma falta de vitórias de 7 jogos. É a possibilidade da ascensão na tabela para o time do Eduardo Cudê, que só venceu uma partida desde que voltou ao Beira-Rio. Enquanto isso, 6 jogadores são convocados para as seleções e o presidente Alessandro Barcelos fala sobre o clube e principalmente solta uma cornetinha no rival que anda falando demais. A gente vai falar sobre isso agora, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que enfrenta o Fortaleza na tarde desse sábado, 4 horas, no Estádio Beira-Rio. É a abertura do retorno, né? E para variar, tô aqui com as minhas informações. O Internacional precisa quebrar uma série de não vitórias, né? Olha, tá faltando 3 pontos já a 7 jogos. Então, o Internacional precisa vencer, até porque, olha só, vocês estão ligados que a gente joga depois 2 jogos fora, né? Então, precisa ganhar, precisa dar tranquilidade para o Cudê poder ir à montanha, inclusive enfrentar o Bolívar pela Libertadores, com 3 pontos na bagagem e uma ascensão na tabela. A gente vai falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação. Hoje, sábado, tô gravando aqui logo pela manhã cedo, tô indo pro aeroporto Salgado Filho, onde começo minha trajetória até a Bolívia. Então já te fiz esse convite, te inscreve e ativa a notificação, porque vai ter muita coisa do Internacional desde o palco da primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores, beleza? Vamos lá, gente, assim, ó, o Cudê tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. São 6 jogos ao total, tá? É óbvio que ele venceu o que mais precisava vencer, né? Que era o River Plate, mas precisa voltar a vencer na tabela do Campeonato Brasileiro para justamente ascender, né? O Inter que está ali nas posições intermediárias pode... É um jogo, inclusive, de 6 pontos, né? Porque passaria o Fortaleza e chegaria mais próximo ali do G6, né? E fugiria do Z4, melhor dizendo. Até porque o Inter está a 7 do G6 e a 6 do G4. Tem que fazer essa balança e pender para o lado de cima, né? Então, assim, ó, deixa eu dizer uma coisa. A tendência é que o Inter vá com um time totalmente reserva, muito semelhante do que aconteceu contra o Corinthians na época que iríamos jogar contra o River Plate. É muito provável que o Inter vá com Rocher, Igor Gomes, Vitão, Nico Hernandes, porque o mercado está suspenso, e o Depena na lateral esquerda. O Johnny vai ser preservado também. Entra o Gabriel abrindo o meio-campo com o Bruno Henrique na frente, Matheus Dias pela direita, Maurício pela esquerda. Lá na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano com mais uma oportunidade de deslanchar no ataque colorado, que é um dos piores do Campeonato Brasileiro, né? Então, precisa também mostrar serviço tanto o Pedro Henrique quanto o Luiz Adriano. É uma tranquilidade, como eu disse, na montanha, né? Até porque a gente tem que pensar uma coisa. Ó, finaliza agora agosto e aí setembro já tem uma data FIFA. E o Inter teve 6 jogadores convocados e vai perder esses 6 jogadores, bem provável, para o jogo contra o São Paulo no dia 13. Porque a data FIFA ela é ali naquele feriado do 7 de setembro. E se não for transferido o jogo, ainda que o Inter vá tentar e tal, o Inter tenta sempre transferir jogo, a CBF não ajuda, né? Então o Inter deve perder. Olha só, o Maurício e o Vitão, porque estão pela seleção olímpica e jogam dia 7 e dia 11 contra o Marrocos. Depois o Rocher e o Ener Valencia jogam no dia 12, eles se enfrentam, inclusive. O Uruguai pega o Equador. Depois o Arangues, pela seleção chilena, enfrenta a Colômbia também no dia 12. E aí tem o Johnny ainda com os Estados Unidos enfrentando a seleção de Oman também no dia 12. Volto a dizer, é em casa esse jogo, dia 13, contra o São Paulo. Se não for transferido, o Inter deve ter esses 6 desfalques aí. Mais uma necessidade, né, de pontuar hoje, de fazer os 3 pontos e não só pensar na questão da Libertadores, mas principalmente no Campeonato Brasileiro.
O presidente Alessandro Barcelos, ontem, na sexta-feira, finalzinho da noite, ele deu uma entrevista para o Vozes do Gigante, né, para mim e para o meu parceiro Lucas Colar. E aí, entre algumas coisas, ele destacou, eu acho, pontos importantes. Primeiro de tudo, que a folha do Internacional está na casa dos 11 milhões de reais. Vai terminar o ano nessa base, mais ou menos. Teve o acréscimo do Arangues, teve o acréscimo do Ener Valencia, o Rocher, teve também o Bruno Henrique, que chegou. Claro, foram jogadores que a gente não aportou dinheiro para os clubes, mas que com a questão salário, mais bônus, mais luvas, mais direito de imagem, acresceu, né, nos valores aí da folha de pagamentos. E aí, com isso, 11 milhões. Não confunda folha com custo futebol, né? O custo do futebol está muito maior, deve estar na casa dos 25 milhões. Esse é o custo do futebol, englobando também categoria de base. Então, profissional, mais categoria de base, na casa dos 25 milhões de custo, que aí é folha, que daí é encargos, que daí tem todas as questões de tributos e tudo mais. Mas folha, valor, salário, 11 milhões. Beleza? E o presidente aproveitou, inclusive, para falar, né, para repercutir também algumas outras coisas a respeito do clube. Ele sabe que teve muitos erros na gestão, ele deixou bem claro isso na entrevista. Faz o seguinte, recupera ela aqui depois, ó. Vou deixar aqui em cima, tá? Recupera ela depois que tu vai ver. Ele fala que sabe que teve erros, ele sabe que teve que algumas coisas mudar o pensamento até, né, do grupo de gestão, como, por exemplo, investidores. Quando buscou investidores foi tarde, já não tinham mais pessoas que queriam investir, né, na gestão. Teve algumas outras questões também, principalmente em termos de aportes de jogadores, né, de trazer os jogadores. Sabe que ficou devendo também em algumas janelas, sabe que ficou devendo também em troca de treinadores. Nunca é bom trocar treinador. Ele falou várias vezes, né, que ele foi muito sempre reticente de trocar o Mano Menezes, até que ele viu que não dava mais mesmo e tinha que fazer. Ele não, inclusive ele destaca, né, que não acha que foi tardio. Ele tentou ao máximo manter o Mano Menezes porque já tinha um trabalho bem consolidado de 2022. Então, volta lá porque tu vai gostar. Agora tem dois pontos que eu acho que o presidente foi muito bem. Primeiro de tudo, quando ele fala do Rocher, né? Ele não só diz que o Rocher é um excelente jogador, é um ótimo acréscimo para a qualidade do grupo, mas ele meio que dá um pito, né, no diretor de futebol do Grêmio, dizendo que ele tem que cuidar das coisas do Grêmio, porque esses dias o Antônio Brum acabou falando que ele não traria o Rocher para a Arena, né, ou para o Grêmio com os valores que o Internacional pagou. Primeiro, o presidente diz que ele nem sabe os valores, né, e ele não sabe certamente quanto que foi gasto. E o Inter gasta, né, com ele um salário na casa dos 500 mil reais, ele ganha em dólar, né? E ele ganha também, o Inter pagou 1 milhão e 600, 1 milhão para o Nacional, 600 mil em intermediários e comissões. Então, esse valor, que já era público, né? Era óbvio que o Grêmio teria que pagar também, mas que o presidente diz assim, ó, cuida da tua casa e não cuida das minhas coisas, né? Das minhas coisas cuido eu. Ainda que eles não tenham casa, né? Mas isso aí é só um detalhe. E uma outra questão também que eu acho que ele foi muito bem é falando sobre a questão de fake news, por parte de algumas empresas de jornalismo e até mesmo alguns colunistas e até mesmo canais de YouTube, que o Inter está muito ligado nisso, né, e vai combater fake news. O Inter aceita o jornalismo, o Inter aceita críticas, o Inter aceita questões voltadas a notícias, mas ao mesmo tempo não vai ficar calado quando for fake news, quando for agressões ao clube, né? Ele, como presidente, e até mesmo o Conselho de Gestão e toda a gestão como todo, está de olho no que está acontecendo. Fazendo um destaque, inclusive, para que o torcedor, né? Para o torcedor, melhor dizendo, que já está, segundo o presidente Alessandro Barcelos, ligado, né, em quem faz jornalismo, quem faz sensacionalismo, quem faz algo para
denegrir a imagem do clube ou para deturpar o que acontece dentro do Internacional. Acho que ele foi muito bem também nessa questão. E por fim, quando ele fala do Maurício e do Vitão, mesmo não sendo jogadores da base do Inter, ele depois destaca alguns jogadores da base do Inter e pede paciência, principalmente com eles, né? Porque lá do outro lado tem jogadores com 25, 26 anos que são jovens, né? São os jovens do Grêmio, enquanto que no Internacional os caras de 20, 19, 21 são cobrados como se tivesse 25, 26 anos. Ainda chega e destaca, né? Eu tenho certeza que o Johnny e o Maurício, quando tiverem 25 anos, vão ser ainda melhores do que são hoje. Então, já começa também pedindo, né? Vamos dizer, para ter uma igualdade, né? Uma igualdade na questão do tratamento por parte não só da imprensa, mas também pela torcida. O que tu achou dessa entrevista do presidente Alessandro Barcelos? O que tu tá achando dos conteúdos aqui? Tem sugestão? Quer conversar? Vamos trocar uma ideia? Vamos entender como é que tá acontecendo, o que está acontecendo e como o futuro do Internacional está se alinhavando? Então deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia ao longo aí de todo o período aí, todo final de semana. E vamos Inter, né? Tomara que a gente consiga 3 pontos hoje no Beira-Rio. Valeu? Me segue. Bolívia, a gente vai estar junto. Um forte abraço. Tchau.